Olá, bem-vindo à 27ª edição do Por Dentro da Magistratura, um projeto da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, que tem como objetivo conhecer experiências e condutas de magistrados a partir de situações pessoais durante a carreira, suas opiniões, escolhas e relacionamentos pessoais, institucionais e sociais, com o intuito de transmitir tudo isso na forma de orientação ou recomendação a magistrados e magistradas. Hoje vamos conversar com o juiz Luiz Felipe Lara de Souza, diretor do Fórum e titular da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro. Graduado pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso em 2001, Luiz Felipe possui 2 pós-graduações, MBA em Direito e Política Tributária e MBA em Poder Judiciário, ambas pela Fundação Getúlio Vargas. O magistrado, que já atuou como advogado no setor bancário, foi assessor jurídico de alguns magistrados, como os desembargadores Donato Fortunato Ojeta e José Ferreira Leite. Em 15 de junho de 2012, tomou posse como juiz substituto de Direito no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. E desde então, já atuou nas comarcas de Cotriguaçu, Alto Taquari, Nortelândia, Arenápolis e onde está atualmente São José do Rio Claro. Doutor Luiz Felipe, seja muito bem-vindo ao programa, viu? Muito obrigado, Fernanda. Muito obrigado, desembargador Marcos Machado. É uma alegria e uma honra estar aqui participando desse programa. Aqui conosco também para essa conversa, para esse bate-papo gostoso, está o membro consultivo da ESMAG, o desembargador Marcos Machado. Como vai, desembargador? Muito bem, é uma oportunidade de trazer um jovem juiz que destaca-se desde o início da carreira. Nós podemos chamá-lo de prata da casa, e essa é uma das razões que formulei o convite a ele. A história é muito bonita, foi office boy, estagiário da promotoria, assessor, como dito, do tribunal, e escolheu a magistratura, e hoje nós queremos entender essa dinâmica, não só de escolha, mas de atuação, especialmente porque nós estamos diante de mais um curso de formação dos novos juízes recém-nomeados, e é muito importante o testemunho dele, porque também é um formador de juízes ou de magistrados que iniciam a atividade jurisdicional. Ok, como o desembargador começou a introduzir, o senhor é um homem jovem, mas quando mais jovem ainda, já começou a ter os primeiros contatos com o judiciário, né? E eu queria saber como é que foi esse início, por que o senhor chegou, né, nessa fase inicial e até os dias de hoje. Vamos lá. Fernanda e desembargador, eu diria que a escolha pelo direito foi uma certa imposição dos pais, principalmente da minha mãe. A minha mãe, ela trabalhou num cartório de registro de imóveis da capital aqui, e ela sempre teve contato com juízes, quando eles faziam correição naquela serventia. E ela via a figura do juiz como uma figura muito culta, muito inteligente, muito respeitada. E existia até um certo temor no cartório quando o juiz comparecia até aquele local para fazer as correições. Então ela teve contato com muitos juízes na época que ela trabalhava, então ela admirava muito. Então ela meio que me incentivou a fazer o curso de Direito. Na época eu estava um pouco indeciso, tinha meus 17 para 18 anos, e eu então optei pelo Direito e fiz o curso de Direito. Fui aprovado na Universidade Federal de Mato Grosso, e naquela época eu conciliava já o trabalho e o estudo. Eu gosto de colocar no meu currículo, não que eu gosto, mas eu faço referência ao meu currículo, que o meu primeiro emprego foi como office boy, numa empresa de engenharia. Então, naquela época, nós já deslocávamos de ônibus para o CREA, para a prefeitura, para o centro político aqui administrativo, e naquela época eu já tinha contato já com pessoas. Então eu já entregava documentos, protocolava, já essa interação que eu tive com as pessoas, eu comecei a entender ou ter uma certa noção sobre órgão, sobre autoridade, procedimento, e isso me ajudou, porque logo em seguida, como não era muito bem remunerado, mas eu tenho orgulho de ter sido office boy, eu fui trabalhar no cartório em que minha mãe trabalhava. E lá eu comecei como estagiário. E lá eu já tive o primeiro contato, aí sim, com a parte de registro imobiliário,
com a parte de correição que os magistrados, diretores do Foro da Capital faziam. Então, eu já comecei a ter uma noção do que o juiz fazia. E aí sim, quando eu vou ao fórum, que eu sou estagiário, eu tenho contato com o magistrado. E eu começo na secretaria, mas uns 2 meses depois eu já vou para o gabinete. Então, ali, eu já tive a noção do, ainda que simplória, como é o judiciário, como funciona o judiciário. Então, isso me ajudou e muito, enquanto estagiário, no fórum, e ali eu segui, eu diria que eu segui quase que todos os cargos no Poder Judiciário. Eu digo que eu estou no Judiciário desde 1998, quando entrei como estagiário, porque de lá eu nunca mais saí do Judiciário. Eu fui estagiário, eu fui oficial escrevente, eu fui escrivão. Depois, antes de eu formar, eu fui estagiário no Ministério Público também, com o então promotor de justiça, Marcos Machado, e, se não me engano, Flávio Fachoni. De lá, eu formo e vou para a advocacia. Eu faço a advocacia durante alguns anos e depois eu vou fazer meu curso de extensão. Eu faço uma pós-graduação fora de Cuiabá, em Brasília, e depois eu retorno. Mas logo quando eu retorno, eu já assumo como assessor. Primeiro de magistrado e depois de desembargador. Então, ao longo de todo esse trâmite, ao longo de todo esse tempo que eu digo que eu estou no Judiciário 98, eu tive contato com várias frentes, na advocacia, na secretaria, no gabinete, e hoje, atualmente, até passar um concurso em 2012, quando, de fato, eu assumi, estou até hoje. Então, isso me ajudou e muito na prática judiciária, na hora de decidir, na hora de fazer as audiências, presidir as audiências, presidir os júris. Me ajudou muito na hora de atender as partes, na hora de conversar com o advogado, porque, por vezes, o advogado está lá, ele está pedindo um processo, mas aquele processo é muito importante para ele e para a parte. Então, nós fazíamos, e eu faço questão de atender ao advogado e à parte, dizer para ele que o processo dele talvez não vá ser analisado naquele dia, mas que vá ser analisado. Eu sempre peço, sou eu quem peço o prazo para o advogado. Doutor, me dê mais alguns dias, esse processo do senhor vai ser analisado. Parte, me dê mais alguns dias, esse processo vai ser analisado. Então, de certa forma, essa minha formação me ajudou muito na prática para que eu não tivesse tanta, digamos assim, tanto receio, tanto medo, tanta preocupação, mas me ajudou a atuar com muita cautela, com muita técnica, com muita preocupação. Porque, às vezes, nós temos contato diário com processos, com advogados e com partes. É muito difícil, ou eu diria muito penoso ou muito duro dizer para um pai: o senhor não é mais pai dessa criança, a senhora não é mais mãe dessa criança. Então, isso tem que ser levado em consideração para o magistrado na hora dele decidir. Isso tem que ser levado em consideração antes dele atender e mostrar que é necessário uma atuação jurisdicional, nesse caso pontual. Mas nós devemos pensar nessas consequências. Esse contato que eu tive desde o meu início com vários magistrados experientes, me ajudaram a formar o que eu sou hoje, enquanto magistrado. Eu me espelhei nesses bons exemplos. Eu me espelhei em bons exemplos de magistrados. Eu me espelhei em bons exemplos de promotores de justiça, que eu trabalhei junto. Eu me espelhei em bons exemplos de advogados, que eu trabalhei. Hoje, eu gosto de dizer o seguinte: o juiz Luiz Felipe é o que ele aprendeu dos outros. Eu não vou inventar nada, mas eu quero, e eu aprendi com um exemplo. E é isso que me move, é isso que faz com que eu continue atuando nessa área apaixonante do direito, que começou lá com uma imposição da minha mãe, mas que hoje eu tomei tão gosto, tão apaixonado pelo direito, que eu vivo do direito, eu amo o que eu faço. Mas isso não é demagogia, eu amo, eu gosto de ir, eu gosto de olhar os processos, eu gosto de analisar, eu gosto de ver a história por detrás daquele processo.
seja civil, seja criminal. Eu gosto, eu me interesso, eu me preocupo, porque a decisão judicial vai influenciar e muito a vida daquele cidadão. Me chamou a atenção a preocupação que a sua mãe teve, porque eu tive, guardadas as proporções, uma experiência também um pouco parecida com a sua, né, de enxergar alguns bons exemplos. E, infelizmente, hoje, eu percebo que muitos não tiveram oportunidade, por razões circunstanciais da vida, obviamente, mas também não optam pela atividade prática, o que é muito importante, né? O estágio, a experiência seja no ofício extrajudicial, né? Porque a partir da experiência visual, dos exemplos, é que a gente realmente tem a nossa referência, a matriz, né? Os livros são importantes, mas quando você vê a prática, o comportamento, e nós tivemos nesse paralelo, né, de experiência, você e eu tive também as minhas experiências de ter referências de algumas pessoas. Agora, o que me chama a atenção hoje, Luiz, infelizmente, é que o juiz não sabe a importância que ele tem para a sociedade. Eu acredito que a isonomia salarial, por exemplo, colocou todo mundo no mesmo patamar, mas não sabe que aquele que decide tem mais responsabilidade, ele precisava ter um destaque e ele precisava se recolher um pouquinho mais do que os outros, porque ele não pode estar em qualquer lugar, não pode estar com qualquer pessoa comum, que entre os quais, por exemplo, um show. Tá? Eu já cansei de ver situações que não recomendam. O sujeito está lá em camarote, do lado, o sujeito está sendo processado, está sendo discutida a idoneidade dele. E essa não valorização é da própria magistratura, de algumas condutas, de alguns comportamentos que são éticos, né, são deontológicos, infelizmente a gente não vê. Lá atrás era bem diferente, e não é um passado tão longe, né? Eu contei mais ou menos, você está com 25 anos, que você disse que está dentro do sistema, né, judiciário. Você está com quantos anos? 45 anos. 45, 20 anos praticamente, você já estava envolvido. E o segundo destaque que eu queria fazer, e é importante, esse ato de ouvir, né? A audiência significa ouvir as partes. E hoje um grande defeito, a meu ver, de muitos juízes, é não querer fazer audiência, é delegar para o juiz leigo, para o conciliador, e ele recebe ele automaticamente. Depois reclamam que com a automação, com a inteligência artificial, vão substituir o juiz. Ué, mas isso é a lógica da não presença, da não ocupação do espaço. Ontem, eu estava discutindo com o Procurador-Geral, você citou o Ministério Público, né? Passagem que você teve conosco, e eu tenho tranquilidade de falar da instituição que eu tive a minha origem para estar no tribunal. Eu falava com ele. Quando o Ministério Público, alguns agentes, e hoje se repete, começavam em mandado de segurança, por exemplo, não vejo interesse para manifestar, eu falava assim, a derrocada começou aqui. Por quê começou aqui? Porque imagine, uma ação constitucional que se imputa direito público, em regra, por ilegalidade ou abuso do poder de uma autoridade pública, não há interesse do Ministério Público em se manifestar, porque o conteúdo tem feição tributária. Sabendo que o MP defende a ordem jurídica? Porque a questão tributária é patrimonial, mas como? Como isso? E uma das questões que eu sempre deixei claro é o seguinte, a partir do momento que a Lei da Ação Civil Pública colocou como colegitimada a Defensoria Pública, e hoje os grandes exemplos de defesa coletiva é da Defensoria Pública, eu digo, perdeu espaço. E eu faço essa relação, porque aqui é o momento para a gente discutir, na sua experiência, exatamente essa ocupação de espaço que a gente está deixando justamente porque está se aparelhando com funções que são importantes. A pessoa, quando vai por uma audiência, ele quer ver quem vai decidir a vida dela, quem vai ouvi-la, quem vai interpretar o que está acontecendo. E nem sempre é isso. Quando você fala, é importante receber o advogado, eu acho importantíssimo. É óbvio que a gente não tem todo o tempo que, às vezes, a advocacia quer, né? Naquele momento, naquele horário, naquele dia. Mas, dentro do possível, eu criei sala virtual para isso. A pandemia recolocou a gente num cenário de audição, né? E por que isso? Porque
essa sensibilidade, olhar nos olhos, entender o que é importante, vai nos ajudar a julgar. E essa aflição ela tem que ser recebida. Quem que é o destinatário da prova? Somos nós. Quem que realmente vai dar a palavra, se o sim ou não? E nós não vamos ouvir, nós vamos dominar esse assunto, nós vamos delegar para assessor, para preposto. Depois reclama que o juiz está subconceituado, o salário não condiz com aquilo que ele representa, mas cadê onde que ele está? Qual é realmente a sua aparição na sociedade, o seu valor? Está escondido atrás de quatro paredes, não quer aparecer? Está reclamando do horário, do volume do processo? Então, essa é uma situação que a todo momento confronta, digamos, me parece paradoxal para alguns que defendem, né, a valorização da magistratura, mas não se portam como tal. E eu gostaria de te ouvir sobre esse aspecto. Eu conheço sua atuação jurisdicional, mas eu sei que você tem experiências que estão extramuros. Eu sei de experiência que você se envolveu, inclusive, para a edificação de unidade policial ou prisional. E hoje está à frente de uma atuação de regularização fundiária, e isso, vista por muitos, ultrapassa a oficialidade, né? Ou seja, o regramento da atuação do juiz. Eu penso que não. Eu penso que nós somos atores sociais com obrigações processuais, mas também nos cabe, dentro de um contexto de gestão judiciária, administrativa, sobretudo, dentro do foro, também nos preocuparmos com o funcionamento. Agora, especificamente, os órgãos de segurança pública eu quero me referir, mas, sob o ponto de vista da atuação agrária, que eu queria entender como que você se inseriu, o que você está realmente fazendo e por quê. Mas, antes disso, a sua experiência também de participar ativamente para ter, na sua comarca, uma unidade de funcionamento de segurança pública, salvo engano, é uma delegacia de polícia. Que tinha cadeia pública ou não? Tinha, mas era muito incipiente, era um ambiente muito degradante. Eu dizia até na época que eu não teria coragem de dormir naquele local, quando eu estive lá visitando a unidade pela primeira vez. E aí eu tive contato com o diretor e ele falou bem assim: doutor, cansei de mandar ofício. Doutor, cansei de mandar e-mail. Aquela situação me causou um pouco de estranheza. Eu vi aquela unidade e perguntei depois ao diretor na época: onde que vocês dormem? Ah, aqui, doutor, esse diretório aqui é uma sala um pouquinho maior do que essa. E como também tinha agente penitenciário feminina, era uma sala menor ainda. Falei: vocês dormem aqui? E tinha uma cama e eram 3 agentes, então, ou seja, 2 dormiam no chão. Aquela situação me causou um desconforto tão grande que eu falei bem assim, permita-me a piada, mas falei bem assim: gente, eu só durmo no chão quando eu vou a alguma pescaria. E eu não acredito que vocês estão dormindo. Vocês trabalham e dormem no chão? Então aquilo lá me causou um certo incômodo. Na mesma hora, eu tentei procurar um jeito de resolver. Entrei em contato com os 2 prefeitos que existiam lá, porque a comarca tem a sua sede, que é São José do Rio Claro, e tem um município que é termo da comarca, Nova Maringá. Pedi que eles fossem até o fórum, que eu iria fazer uma reunião. Os prefeitos foram, junto com os secretários, junto com a Procuradoria Jurídica, na época o promotor de justiça também foi, e pedi que o Conselho da Comunidade também fosse. E pedi um representante da advocacia que fosse. Nós começamos e eu peguei e abri o jogo. Falei: vocês já foram lá na cadeia? Detalhe, desembargador, a cadeia era junto com a delegacia. Era daquele modelo muito antigo, que a delegacia era junto com a cadeia. Falei: vocês já foram na delegacia? Já foram. Doutor, eles falavam bem assim: vocês sabem como que está lá? Não tá fácil. Até para o advogado atender o cliente, ele tem que atender em pé, lá tem uma grade, todo mundo sai, não tem um parlatório. Vamos tentar resolver isso. Desembargador, o prefeito de São José falou bem assim: doutor, eu cedo o engenheiro da prefeitura para fazer o projeto. O de Nova Maringá falou bem assim: eu cedo a madeira. O outro falou bem assim: eu cedo materiais. E um do comércio local falou bem assim: eu não tenho dinheiro tanto, mas o cimento eu ajudo.
Nós reunimos aquilo tudo, e tudo que era arrecadado era depositado judicialmente em um processo. E nós chegamos até a fazer, pasmem, eu não sei até se isso é certo ou errado, não me importa. Mas nós fizemos até um bingo festivo, como que antigamente existia aqueles bingos, para arrecadar fundos. Nós fizemos um almoço, um grande almoço, e lá, literalmente, desembargador, nós fizemos um bingo e a proposta era, nós vamos arrecadar fundos para a melhora da cadeia e a melhora da cadeia e a construção da delegacia. E eu convidei, na época, representantes da Polícia Judiciária Civil, e eles foram, inclusive até o então delegado-geral da Polícia esteve presente nesse bingo e depois lá na frente. Mas eu sempre deixei claro uma coisa. Eu sempre falei duas coisas nessas reuniões, e foram várias. Eu falei, olha, nós estamos aqui, é um trabalho voluntário. Ninguém aqui vai ganhar nada. Mas duas coisas eu deixava bem claro. Primeira, quem estiver aqui para se autopromover, porque é uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, tem eleições municipais, você pode ser candidato a... Quem estiver aqui, eu vou ser o primeiro a cortar. E eu sou juiz eleitoral. Eu vou entender que isso é uma propaganda antecipada, irregular, então, quem estiver com esse propósito de se autopromover, não pode entrar nisso. Isso aqui é para melhora. E a segunda regra que eu sempre falava, que fique bem claro, nós vamos construir uma delegacia, reformar uma cadeia, não é por causa ou só por causa dos detentos. Porque tem muitos comentários, vai ajudar preso, vai ajudar bandido, desculpa o linguajar jocoso. Mas eu sempre deixava claro o seguinte, nós estamos fazendo isso para a melhora do servidor que está lá. Enfim, desembargador, nós entramos nessa e depois de 1 ano e meio nós levantamos fundos e reformamos a cadeia e construímos uma delegacia. Eu aprendi a dialogar com as pessoas. Eu aprendi a conversar com as pessoas, principalmente aquelas do Executivo e do Legislativo. Também naquela comissão tinham representantes da Câmara, o presidente da Câmara estava lá, vereadores. Por isso que eu deixava claro para eles que não tinha nada de autopromoção. Se tiver promoção pessoal, eu serei o primeiro a podar. Então, eu aprendi a dialogar com os poderes, eu comecei a entender que o judiciário tem sim a sua importância. Ele é um ator social, mas não é só ele. Não é só o Poder Judiciário que muda uma realidade social. O Poder Judiciário é capaz de fazer isso, mas não só ele. Se ele se deixar diminuir sua vaidade, se ele se prostrar no mesmo nível ou dar as mãos para os outros poderes, ele é capaz sim de mudar a realidade local. Pode ser para uma pessoa, pode ser para uma cadeia, pode ser que não tenha significado nada, mas para mim significou muito aquilo, aquela construção daquela delegacia e aquela construção daquela cadeia. Hoje nós não temos cadeia, porque o Estado fez um termo de ajustamento e ela está colocando em cidades polos. A construção está lá, está mantida, mas a delegacia está lá. E essa experiência sua em relação à regularização fundiária, como que surgiu isso? Por que você está, digamos, como o responsável dessa atividade que aparentemente ela é do Executivo? A rigor, desembargador, a questão da regularização fundiária surgiu por uma ordem da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso. Isso nos idos de 2013, um provimento do então desembargador, corregedor, salvo engano, Márcio Vidal, que disse que as diretorias do Foro das Comarcas teriam que verificar ou criar comissões de assuntos fundiários para regularizar imóveis urbanos e rurais. Então, toda comarca que eu passei, e eu tive a sorte, ou me caiu essa função, de ser diretor do foro. Então, ao longo das comarcas que eu passei acho que umas 5 comarcas, eu fui diretor do foro. Então, quando eu comecei em 2012, no ano seguinte, nós implementamos a comissão em obediência ao provimento. E depois, nas outras comarcas, nós fomos à frente.
Atualmente, eu também sou diretor do foro, e nós coordenamos em 2 municípios a regularização fundiária. Nós tivemos a grata experiência de, no ano passado, São José ter entregue cerca de uns 60, 70 títulos de um bairro em específico. Nesse ano, tem entregue mais um número, que eu não me recordo agora, cerca de 40, 50 títulos de regularização fundiária, também de um bairro em específico, lá em São José. Nova Maringá, que pertence a São José, idem. Eles entregaram também vários e vários títulos de propriedade para um bairro que não existia. Porque são municípios novos e que têm grande problema de matrícula imobiliária. Às vezes, o mesmo imóvel, pasmem, tem de 2 a 3 matrículas egressas de várias serventias extrajudiciais. E aquela experiência que eu tive enquanto estagiário de cartório de registro de imóveis, quando eu tinha meus 20 anos, me ajudou muito, desembargador, muito. Por que a prática é importante? Porque eu já vi promotor, eu já vi advogado, eu já vi juiz não saber ler uma matrícula imobiliária, não sabe para onde que vai, para onde que não vai, o que significa. Onde começa, não sabe qual é a lei que criou ou estabelece os registros públicos, não sabe o que é uma matrícula, uma verbação, uma transcrição, não tem ideia de um desmembramento, de uma incorporação. Então, toda essa prática que eu tive me ajudou lá, hoje, a estar à frente dessa regularização fundiária. Isso tem me ajudado. Nós estamos nessas reuniões. É um trabalho difícil, é um trabalho penoso, mas que só dá resultado se trabalhar junto, em conjunto. Poder Judiciário, Poder Executivo, Poder Legislativo, sociedade civil organizada, movimentos sociais. Nós temos presidentes de bairros que participam das comissões. Sim, porque às vezes um presidente de bairro ele chega lá na reunião, desembargador Fernanda, com um caderno com o nome das pessoas, lote 1, quadra 1, fulano, lote 2, quadra 3, ciclano. E aí ele ainda coloca uma observação. Fulano vendeu para ciclano que vendeu para Beltrano. Então, hoje o imóvel é de Beltrano, não é mais de quem. Então, e isso é muito arcaico. E nós temos que atuar de forma pontual para tentar solucionar isso. A próxima reunião, nós vamos até a cidade de Nova Maringá, nós visitaremos alguns assentamentos para ver a questão. E nós já estamos em uma reunião com a pessoa jurídica que tem o maior número de imóveis urbanos e rurais. Ela sempre é ré nas ações de uso capião. Então, nós estamos tentando implementar isso. Eu já agendei uma reunião com o representante dessa empresa para maximizar isso. Já que ele não tá tendo litígio nas ações de uso capião, ele não está contestando, vamos maximizar isso de uma certa forma. Eu utilizo o Poder Judiciário, o senhor utiliza aí, a gente vem, conversa, o senhor traz sua documentação, eu trago a pessoa, está tudo certo. Vamos fazer um termo aqui, um termo simples, um acordo de reconhecimento de limites, de confrontações, de propriedade. Levamos até o Sejusc para ter uma homologação judicial e aí sim, com base nesse título, a pessoa vai lá e vai registrar no cartório de registro de imóveis esse título, reconhecendo a ele essa propriedade. Não é só o cidadão ganha, o poder público ganha. E o Poder Judiciário ganha por quê? Porque é nesses momentos que há o reconhecimento, há a valorização da carreira da magistratura. Eu não posso dizer que eu sou um juiz bom porque eu julgo todos os processos que me são distribuídos, desembargador. Me desculpe quem pensa assim. Eu não penso assim. Eu serei um juiz bom a partir do momento que eu julgo com uma qualidade, de forma adequada, de forma constitucional, mas que gera para a pessoa que recebe aquela decisão uma satisfação. A partir do momento que eu só julgo por julgar sem olhar, aí sim nós vamos entrar naquilo que o senhor está falando. Automação, vamos deixar para outras pessoas. O primeiro dia de atuação minha jurisdicional, eu gosto de dizer isso, desembargador. A minha primeira sentença, sabe qual foi? Uma homologação de um acordo.
Ah, mas essa é a sentença mais fácil, é padrão. Tudo bem, ela é muito fácil de você fazer. Mas sentou duas pessoas na minha frente, eu, o promotor, o defensor e o advogado. E ali nós fizemos um acordo que envolvia o divórcio do casal, que envolvia alimentos para uma das filhas comum e o direito de visitas. Eu demorei, acho que umas 2 horas para fazer, porque era a minha primeira audiência que eu estava fazendo, presidindo. Eu tinha experiência enquanto advogado ou enquanto digitando, enquanto um juiz fazia. Eu fazia muito termo de audiência. Mas ali presidindo eu fiz. Ali eu vi a importância do diálogo. Ali eu vi a importância da presença do juiz para poder julgar. Eles sentiram o quê? Confiança. De lá, eles saíram com um título, está homologado. Não estão mais juntos, estão divorciados. Mas a filha daquele casal vai receber aquela quantia. E eu, pai, posso visitar a minha filha a hora que eu quiser, no local que eu quiser. E das sextas-feiras eu vou poder levar e buscar ela na escola e trazer para minha casa. Então, gerou naquele pai, naquela mãe, uma satisfação. Então, o título judicial, naquele momento, valeu muito a pena. A minha primeira sentença foi essa, uma homologação de um acordo numa área de família. O senhor falou da titularidade do senhor, que é a Vara de Execuções Penais, e eu queria entrar no trabalho que o GMF vem realizando pelo Estado, né? O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, que é um grupo que também busca parcerias com outros poderes, com o Legislativo, com o Executivo, com a iniciativa privada, né? Com empresários, enfim, para melhorar as condições nessas unidades prisionais, tanto para quem está cumprindo pena, quanto para quem trabalha, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os resultados práticos que o senhor tem observado, o senhor que está ali acompanhando de perto o trabalho, especialmente lá na comarca do senhor. O que eu tenho observado, Fernanda, é que nesse ponto, quando o GMF começa a atuar mais no sistema penitenciário, parece-me que está havendo uma melhora, e eu digo mais, uma diminuição do sentenciado voltar à prisão. Mas, para isso acontecer, de fato, nós temos que conceder oportunidades ao condenado. Não adianta. Infelizmente, ele ainda é taxado naquele município, principalmente nas cidades pequenas, como uma pessoa errada, como uma pessoa desviada, como uma pessoa condenada. E nós temos observado isso quando nós visitamos as cadeias e conversamos com os presos. Isso, doutor, eu não vou conseguir, eu vou sair daqui, eu não vou conseguir outro meio. Então, nós temos exortado a eles, não só sair daquela vida, mas tentar mostrar a eles outras oportunidades. Existe um conselho de comunidade lá em São José do Rio Claro que tem feito isso, ainda que de forma incipiente, mas tem feito isso. Principalmente porque lá é um município que vive do agronegócio. Então, eles têm feito parcerias com algumas fazendas e têm destinado alguns presos específicos para aqueles locais, quando eles já saem da prisão e vão. Então, isso aí ajuda muito no quê? A tentar sair da criminalidade. Porque, infelizmente, a criminalidade está muito fácil. O contato com as drogas ou o tráfico está muito fácil para eles. Desde que eu me entendo por magistrado, desde quando eu entrei, eu já tive contato com traficantes, com usuários. E isso é recorrente em todas as comarcas que eu passei. Eu já atuei no norte, já atuei no sul, já atuei no meio do estado. Todas as comarcas têm um problema sério com o tráfico de drogas. E nós temos tentado, no GMF, minimizar essa questão. E penso que minimizar essa questão é dar oportunidade ao sentenciado. Ainda que não seja o ideal, mas é algo que nós estamos tentando fazer. A única coisa que nós estamos fazendo lá em São José é isso, a gente destina ou faz com que essas pessoas vão a algumas fazendas específicas para trabalhar. E ele fica lá uma semana e retorna às sextas-feiras, mas pelo menos ele ainda tem um pouco de dinheiro para ajudar com a família. E na cidade, no comércio, como é que tem sido a receptividade? Para fazer essa reintegração social, né, por meio do trabalho, do estudo? Nós tivemos, quando nós reformamos a cadeia e construímos a delegacia, uma receptividade muito grande. Porque
o comércio local, o empresariado local, ele ajudou e muito a nós a construir essa unidade penal. Só que, paralelo a isso, a maioria dos comerciantes lá, eles não atuam na área, digamos assim, não tem muita opção lá na comarca. Então, por isso que os egressos, eles estão indo mais para a zona rural, trabalhar lá na fazenda. Não está tendo muito ainda isso. Uma das características aí que eu vejo, né, na sua atuação, você é um juiz crítico pela melhoria dos serviços judiciários. Você tem uma atuação muito participativa no grupo de estudos, acompanha os debates, e esse programa tem essa finalidade, a gente oportunizar alguns registros. Eu queria te ouvir dentro da sua visão de juiz, mas com a experiência prática, de auxiliar, diante dessa ferramenta interessante, né, que é o julgamento virtual, que você pode hoje estar aqui em Cuiabá e buscando processos em qualquer lugar. Você pode diminuir a taxa de contingenciamento simplesmente com portarias, né, com grupos de sentença. Eu queria te fazer uma provocação, né? Você corregedor, né, ou pelo menos podendo opinar como juiz corregedor, o que você faria, tirando os juizados especiais, que já tem uma dinâmica, já tem, quer queira, quer não, tem a sua organização. O tribunal deu, acho que, uma avançada muito interessante, né, criando as turmas permanentes. Agora está fazendo um remanejamento de pessoas. Tem gente que sempre atuou em várias comuns e buscaram agora os juizados. Uma migração que nos surpreendeu. Alguns juízes da vara de violência, né, fizeram cursos, né, se capacitaram, dão palestras, são referências nacionais e migraram, né, para o sistema de juizado. Não compreendi bem, mas isso aí cabe a cada um, a subjetividade, as escolhas, as opções. Mas eu vejo que agora, com a decisão do tribunal de criar uma verdadeira parametrização, né, com a instância única, né, que eu votei contra, né? Penso que é a desconfiguração da carreira, né? Você não ser promovido, ficar esperando remoção, né? Estar a mesma expectativa, como o juiz precisa se mover, tem que ter uma ascensão. Fiz essa discussão, a maioria entendeu que era diferente desse pensamento, está adotando algumas experiências que estão ainda, né, em evolução, mas você, podendo colocar todos os juízes no mesmo grau, grau de entrância, com a possibilidade de buscar processos, o que você acredita que nós poderíamos propor para que nós possamos reduzir, por exemplo, matérias que são só de direito? Porque eu tenho dificuldade de entender julgamentos virtuais, né, distantes da comarca, sem a presença do juiz, quando a matéria é de fato ou exige audiência. O que você pensa sobre isso? O que nós poderíamos levar como uma sugestão, a sua contribuição nesse momento de diálogo, que você acredita que iria fazer bem ao juiz, porque eu quero pensar nisso, tá? Fazer bem ao juiz, valorizar o juiz, mas ao mesmo tempo prestarmos a boa jurisdição. Desembargador, esse tema é um tema muito complexo, porque se nós pararmos para pensar, a melhora da prestação jurisdicional é um norte que o judiciário busca todo o tempo e ainda não conseguiu. É um desejo do Poder Judiciário melhorar e produzir mais, mas ainda não conseguiu o ideal. Mas também é um desejo do Poder Executivo, é um desejo do Congresso Nacional, ainda em certa medida. Mas é assim, nós tivemos recentes alterações legislativas para melhorar o Código de Processo Civil, para melhorar o Código de Processo Penal. É fraca, pode até ser considerada fraca, mas é uma iniciativa. E a população também pede e espera que os julgamentos sejam céleres, sejam rápidos. Eu digo que é um tema complexo porque envolve
todos os poderes em torno de um único assunto e nós ainda não conseguimos encontrar algo a respeito que pudesse melhorar. Dentro desse aspecto, desembargador, eu, com a minha pouca experiência, tenho 11 anos de carreira no judiciário como juiz e também fui assessor durante 8 anos. Eu diria, eu penso, hoje, atualmente, eu penso na questão da especialização da magistratura. De que forma? Criar varas especializadas em determinado assunto, em determinado ramo do direito. Felipe, mas isso já existe? Sim, já existe, mas eu vejo com bons olhos a questão da especialização. A partir do instante que nós especializamos varas ou unidades judiciárias, nós vamos colocar lá uma mão de obra qualificada, uma mão de obra séria, uma mão de obra que produz e uma mão de obra que eu diria que tem o perfil para aquilo. Todas as vezes que nós deixamos para uma pessoa, toma aqui, faz tudo isso, ela pode até fazer tudo isso, julgar todos os temas, mas talvez ela não consiga resolver a contento ou dar aquela satisfação que eu falei no começo. Ao passo que quando eu especializo e coloco juízes que têm perfil para aquilo, você vai ser um juiz que vai atuar na área bancária. Você vai ser um juiz que vai atuar na área criminal de tráfico, na área criminal de organizações criminosas. Nós estamos colocando mão de obra qualificada. Nós já temos, como você colocou, a existência de especializações ou varas que são privativas ou exclusivas em determinadas matérias. Nós buscamos os vocacionados até para que ele tenha a opção, né? Você deseja, mas barramos aí na mobilidade, né? E é uma prerrogativa da carreira. Eu quero que você vá porque nós precisamos de você aqui. Né? Isso aí já não possibilita, né? Essa equação. Eu quero me referir a soluções dentro daquilo que você enxerga como críticas sociais à magistratura, ao sistema. E nós reconhecemos as dificuldades, né? Se impor produtividade em cima de produtividade sem condições. O que o sistema hoje, considerando a tecnologia, nos permitiria para que nós baixássemos esse contingente processual e desse ao juiz uma tranquilidade de trabalhar? Aí eu vou te especificar se você realmente alcança o meu entendimento. Eu sou a favor do juiz ter o ambiente de trabalho em casa. Eu sou a favor. Sou a favor também do juiz atuar aqui em Cuiabá e julgar processos de qualquer lugar do estado de Mato Grosso. Voltando a essa condição, desde que seja matéria de direito. E não afasto a obrigação de pelo menos um juiz estar presente na comarca, sobretudo para fazer audiência de custódia, para atender situações urgentes, ouvir a comunidade, representar o judiciário. Não tem como, mas nós temos outros tantos que podem, que não têm o perfil que você coloca bem. Você falou que foi diretor do foro, né? Tem colegas que correm. Hipótese nenhuma, passaram a carreira, se aposentaram sem atuar na administração, não tem perfil. Como é que você vai exigir de uma pessoa dessa? Ou não tem vocação. Eu já escutei, quando instalava uma vara criminal em Lucas do Rio Verde, 5 colegas, perguntei se algum tinha interesse, uma delas falou, Deus me livre. Como se pudesse recusar a jurisdição criminal. Então, nós temos esses exemplos, né? A meu ver, até negativos, né? Porque eles não conduzem para um ideal, eles somam, não somam, ou eles empatam quando não diminui. Eu te dei uma incumbência aqui agora, falei assim, Felipe, eu estou com um contingente de processos conclusos que são perfeitamente colocar na plataforma virtual. Eu tenho 10 mil processos, o que você faria? Eu faria uma melhora da minha equipe de trabalho. Só o juiz não consegue resolver. Eu preciso ter um corpo de assessoria grande. Você investiria, então, na estrutura de assessoramento? Porque a máquina é muito pesada no seguinte sentido.
Nós temos quem qualificado? O juiz. Só o juiz que é qualificado. Nós não temos assessores qualificados, já vou chegar lá, assessores qualificados e servidores qualificados. Como que não? O juiz que escolhe? Não. O assessor tem que ter a mesma qualificação do magistrado, o servidor tem que ter a mesma, ou equiparado o servidor tem que ter a mesma do assessor. Então, eu investiria muito pesado na mão de obra que vai trabalhar em torno do magistrado. Eu investiria pesado nisso. Eu qualificaria assessores. Eu aumentaria o quadro e melhoraria o quadro de servidores. Porque nós temos ainda um contingente muito grande de servidores antigos. Não é errado. Nós aprendemos muito com ele. Eu aprendi com o servidor antigo. Quando eu trabalhei na primeira vara, ela me ensinou, uma servidora, me ensinou o que era um processo, ela folheou, falou, isso aqui é uma decisão, você vai fazer isso, isso, aquilo. Eu devo muito a servidor. Aqueles bons exemplos eu tive, de magistrados, mas também de servidores. Então, eu preciso qualificar a mão de obra que está em minha volta. O senhor quer 10 mil processos? Tudo bem, desembargador. Eu vou lhe dar a solução desses 10 mil processos. Não vai ser semana que vem. Me dá alguns meses, mas eu sozinho não consigo. Então, qualifique ou me permita ter dentro da minha equipe pessoas qualificadas e servidores qualificados. Deixa eu te dar um testemunho aqui para fechar meu bloco, viu, Fernando? Não sei se você ainda tem algo a acrescentar. Estou muito satisfeito com a sua participação, mas eu queria te dar um testemunho aqui. Não sei se você sabe, mas que fica público nesse programa. Depois que o tribunal criou as 39 vagas para desembargadores, que não é muito, viu? Se você comparar com o Tribunal de Médio Porte, Mato Grosso do Sul, o próprio Goiás agora, né? Tem quase o triplo, não é nem o dobro. Né? Mas o desembargador Orlando, que é o nosso decano, uma pessoa que eu admiro muito, não só pela capacidade intelectual, mas pela experiência como magistrado, ele chegou a uma conclusão, né, que o ideal para o tribunal, não obstante poder ter, sim, 40, 50, mas, sob o ponto de vista da jurisdição criminal do tribunal, os 9 eram suficientes, desde que, vírgula, né, desde que nós tivéssemos uma ampliação da assessoria. Inclusive, como bem você falou, atrativa, não com salários que às vezes você tem uma causa que você paga o salário do assessor 6 meses, como advogado, né? O sujeito prefere optar pela advocacia ou trabalhar como associado. Mas ele fez a conta do número de assessores do tribunal para o desembargador, que pulsaria pelo menos 3 vezes mais o contingente que cada um teria e resolveria no prazo razoável. E esse investimento era muito menor do que a investidura de um novo membro com a mesma equipe existente. Tá? Então, hoje eu penso que nós tínhamos que valorizar ainda mais o juiz como? Fazendo concurso? Não, não fazendo concurso. Eu concordo com você. A valorização do juiz é dando a ele uma superestrutura, uma estrutura realmente condizente para que ele possa ser, por que não, o único juiz da comarca, para todas as questões que são urgentes ou demandam a presença do juiz. Aquilo que não é, aquilo que envolve, por exemplo, matérias que qualquer juiz julgaria à distância, nós teríamos uma estrutura para receber essa demanda, notifica a autoridade, prazo para contestação, não tem prova, a matéria que pode ser julgada, você julga. Não vou dizer que é a inteligência artificial, né? Mas hoje, com a teoria dos precedentes, né, ou com toda a dinâmica, as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, para que você observe os precedentes, não deixa de ser uma operação quase aritmética, né? Cartesiana, diria, né? Você equacionar ou adequar fato à norma e entregar a prestação jurisdicional. O direito vivo é o direito que exige prova, é o direito que exige a argumentação, a contradita, a contraprova, a perícia. Esse sim precisa ser o juiz presente. Então, eu acredito que nós realmente precisamos, no nosso sistema, melhorar o nosso aparelho,
a nossa estrutura, e é óbvio com um contingente de pessoas capacitadas. O senhor falou sobre, digamos, as várias facetas ou as várias funções que vão muito além do julgar. É administrador, porque é diretor do fórum. A gente, né, acabou falando aqui, mas o senhor também está no FOFO, que é o curso de formação de formadores, integra o curso o grupo do GEMAN, está envolvido com essas causas aí da questão de regularização fundiária, tem um trabalho também de atuação do GMF, que o senhor também integra. Como é que o senhor organiza o seu tempo? Como é que consegue se manter produtivo, né? E ao mesmo tempo ainda vir pro programa. E ainda vir para o programa. E manter uma vida pessoal sadia, se dedicar também para os seus afazeres pessoais, né? Como é que o senhor se organiza aí? O juiz tem que ter uma vida fora do judiciário. Leia-se. O juiz tem que ter uma família e viver a família. E naquele momento que ele está com a família, ele tem que se distanciar de processo, ele tem que se distanciar de discussão acadêmica, ele tem que se distanciar do poder judiciário. Porque, em certa medida, os assuntos são muito enfadonhos, são muito chatos. E eu gosto de me cercar de amigos. E amigos até fora do direito. E eu pratico muito esporte, e eu pratico muito xadrez. Então eu gosto muito do esporte. Eu não contei, mas meu pai foi militar do Exército. Mas o meu pai, ele também foi jogador profissional de futebol. E eu, desde criança, eu via ele jogando futebol e eu admirava a qualidade técnica que ele tinha. Então, eu adoro muito o esporte, eu pratico muito esporte. E no esporte você tem contato com muitas pessoas. Eu nunca deixei de jogar bola, às vezes até a corregedoria pode puxar a minha orelha. Eu nunca deixei de jogar bola nas comarcas em que eu atuei. E lá jogando bola, eu tinha contato com todo mundo. Policial, empresário, vereador, réu, condenado. Mas era ali. O jogo de bola acabava, eu ia embora para minha casa. Não ficava com aquelas pessoas. Aquilo ali dá uma espécie de... Está muito em voga esse termo, né? Fuga. Eu saía. Então, quando eu estou com minha família, com minha esposa, com minhas filhas, com minha mãe, hoje eu não tenho mais pai, com minha mãe, com as minhas irmãs, eu procuro me distanciar do judiciário. Eu não quero mais pensar em meta, eu não quero mais pensar em processo. Então, isso para mim, tem servido para viver bem. Eu tenho tido mais saúde, uma vida de mais qualidade, quando eu tenho me distanciado do judiciário. Porque quando eu estou, aí sim, no fórum, nas audiências, eu me dedico, eu leio, eu mergulho, eu estudo, eu escuto, como eu aprendi com aqueles juízes de antigamente que me ensinaram muito. Eu gostaria até de nominá-los, desembargador. Se me permite, eu trabalhei com vários juízes e desembargadores, eles me ensinaram muito. Eu trabalhei com José Mauro Bianchini Fernandes, eu trabalhei com Donato Fortunato Ojeda, eu trabalhei com Vandimara, trabalhei com o desembargador José Ferreira Leite, e minha última experiência com o juiz é com um grande amigo e um grande magistrado, Emerson Luiz Pereira Cajango. Eu fui assessor de todos esses juízes e eles me ensinaram muito. Me ensinaram que juiz é o último a falar. Nós temos que escutar. Mas na hora que ele fala decidindo. Isso é até um chavão, né? E eu aprendi com eles que você está lá, você exerce a sua função, mas quando você fecha aquela porta, você vai embora, você tem que ir para sua família. É importante que o juiz tenha a sua família, é importante que o juiz tenha o seu lazer, é importante que o juiz tenha seus afazeres. Outros, pode ser qualquer um, pode se engajar em algo relacionado a alguma religião. Tem alguns magistrados que professam alguma fé, outros não, mas tem que se engajar nisso. Tem outros que se preocupam com esporte, pode se engajar nisso, porque isso ajuda na sua vida como um todo. Né? E aí você chega muito mais leve, muito mais. E quando você está nesses ambientes, você, em certa medida, você aprende. Quando eu estava no cartório de registro de imóveis, o tabelião à época, oficial registrador, aliás, o nome é até
o meu nome em homenagem a ele é Luiz Felipe Pereira Leite, bacharel em Direito e historiador. Ele era cego e ele sentava numa cadeira, ele ficava balançando, e eu tinha muito prazer em sentar lá e escutar histórias e ensinamentos dele. Eu escutava, eu anotava. Ele ficou cego? Ele ficou cego. Com quantos anos? Parece-me que com 21 ou 22 anos. Cedo? Muito cedo. E aí, quando ele já... Mas a gente até brincava, ele é cego, mas ele escuta e vê tudo. Ele escuta e vê tudo. Então, eu tinha muito prazer em sentar e escutar ele falando aquilo, contando as histórias, que ele era um historiador, e também nos ensinamentos. E isso me ajudou não só a ser o que hoje, mas me ajudou a aprender, me ajudou que eu tenho que escutar mais, não falar mais. E talvez uma certa humanidade o magistrado tem que ter. Humanidade no seguinte sentido: aquilo que eu disse de preocupar com as consequências tem a ver com algo que está um pouco em voga, é preocupar com o outro mesmo. Aquela questão da alteridade, é se colocar no lugar do outro. Tá, você vai decretar a prisão, você já viu onde que o cara vai ficar preso? Você vai tirar aquela criança da mãe. Você sabe o que é dizer para a mãe que ela não vai poder ficar com o filho à noite? Você sabe que é isso? Então, eu acho que essa questão da humanidade, o magistrado tem que estar se preocupado com isso. E essa nova geração de magistrados que vem aí, ela tem que abrir os olhos para isso. A magistratura não é status. A magistratura não é ótimos salários. A magistratura pode ser outra coisa. Uma delas é se preocupar com o outro na hora que for decidir. E na hora que decidir, dar um grau de satisfação muito grande para aquele cidadão, para o poder público e para a sociedade em que ela está inserida. Perfeito. O senhor quer se despedir? A gente já está encerrando o programa. Vou pedir para o desembargador fazer uma fala final e para o senhor também se despedir, tá bom? Tá. A fala de agradecimento, né, Fernanda? Eu estou com 54 anos, praticamente faço em outubro, e num diálogo desse tomo uma lição de vida, né? Então isso realmente me parece que o programa ganha fôlego, né? Quando recebe um magistrado, uma magistrada que tem essa visão humanista, sociológica ou social, como queiram, que engrandece o magistrado, e a escola tem essa finalidade, né? E esse programa é uma expressão de ter a oportunidade de conhecer o magistrado e poder tirar dele as suas experiências, as suas visões, as suas orientações, recomendações, e naturalmente isso nós alcançamos hoje. Meu agradecimento pela sua participação. Eu quem agradeço, o desembargador Marcos Machado, o convite. O senhor sabe da admiração, respeito que eu tenho por sua excelência. Eu preciso dar um testemunho antes de encerrar. Quando eu fui estagiário do Ministério Público, e eu tive a honra de trabalhar com o senhor, não era só do senhor, era de vários promotores. Mas ali eu já via uma atuação diferenciada, aquela preocupação com o outro, aquele atuar social que o senhor tinha, aquela garra, aquela vontade, aquela postura. E aquilo me incentivou muito nos meus estudos. Aquilo me incentivou muito. E veio a calhar antes de eu assumir, porque me aconteceu algo que é muito marcante. É muito difícil o que eu vou falar. Meu sogro e meu pai não tiveram uma experiência boa no judiciário. Eles passaram uma situação particular. Eles não gostavam do judiciário. Eles desejaram mal para uma autoridade. E quando eu tomo posse, em junho de 2012, meu pai era uma pessoa muito séria, pouco ria. Meu pai tinha uma felicidade uma das poucas vezes que eu vi meu pai muito feliz, muito alegre. Foi quando eu tomei posse. E meu sogro também. E quando termina a cerimônia de posse, nós vamos em um determinado ambiente comemorar.
eu chego e falo para o meu pai e falo para o meu sogro: eu não vou ser aquele juiz que o senhor disse que prejudicou o senhor. Eu não vou ser esse tipo de magistrado. Eu quero que o senhor tenha uma outra visão do judiciário. Eu quero contribuir, desembargador, para a melhora do Poder Judiciário. E a melhora do Poder Judiciário vai passar por uma melhora nossa enquanto pessoa, enquanto juiz, para que nós possamos dar um resgate, dar um orgulho para a sociedade que nos paga, a sociedade que confia nas decisões que nós damos. Eu fiz esse compromisso com meu pai e com meu sogro. Hoje eles não estão mais nesse plano, mas eu queria que eles soubessem que o magistrado Luiz Felipe, filho e genro dele, atua para melhorar a situação das pessoas que procuram o judiciário. Se eu estou ali, é para resolver o problema das pessoas, não é para resolver o meu problema. É das pessoas que nos procuram. Muito obrigado, meu. Ok, obrigada pela participação, obrigada também, desembargador. A gente está encerrando então mais uma edição. Fica aqui o convite de sempre para vocês conferirem os outros programas, tem muito material no site da Smarges, no portal do Tribunal de Justiça, é só ir lá conferir a qualquer hora, a qualquer momento. Até a próxima edição. Obrigada, equipe técnica. Tchau, tchau.